Graças a Deus, mais uma noite na casa do Senhor, para louvar, para bendizer, glorificar a Deus. Viemos para adorar, assim cantamos, né? Vim para adorar, vim para louvar, para bendizer. E no louvor falou de viver com Deus, falou de cura. E quando eu venho para a igreja, todo culto, independente se vou pregar ou não, eu oro a Deus que haja cura, libertação e salvação. E cura é muito bom, libertação é muito bom, mas salvação é o que nós precisamos. E precisamos levar a salvação à nossa casa, à nossa comunidade, aonde formos levar a salvação. Deixa eu virar aqui. A salvação vem do Senhor, vem do nosso Deus. E com isso eu quero meditar com os irmãos em Isaías 61, que fala das boas novas de salvação. E sem contando, por favor, se coloca de pé. As boas novas de salvação, o título da minha Bíblia revista atualizada. Diz assim a palavra de Deus, diz assim, do versículo 1 ao versículo 3 somente. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, veste de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Uma palavra de oração. Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui, por ser escolhido do Senhor, teu chamado do Senhor, pois tua palavra diz que o Senhor que nos escolheu, e o Senhor que nos chamou, que o Senhor que nos amou primeiro. Então, obrigado, Senhor. Agora eu te peço, use meus lábios para falar o que o Senhor quer que eu fale, ó Deus. Abra nosso coração para ouvir tua palavra, a nossa mente, ó Deus, para entender a sua palavra, Deus, e para buscar o Senhor com todo o entendimento, como a tua palavra diz. Manda buscar o Senhor com todo o nosso entendimento. Nos dê entendimento da sua palavra, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Poder sentar. Quando Jesus preferiu esse primeiro sermão na sinagoga da sua cidade natal, ele leu esses versículos e disse que estavam sendo cumpridos naquele dia. Então, quando Jesus ele pregou na sinagoga de sua cidade, deram a palavra para ele, ele leu essa mensagem, essa profecia de Isaías. E essa profecia tem que se cumprir até hoje, agora, em nossas vidas. Em nossas vidas. O pastor falou uma coisa, alguns dons, né, que mais de um, que ao menos um temos que ter, né? Eu acho que esse ao menos um, né, que temos que ter é falar do amor de Deus. É falar o que Deus fez em nossas vidas. É evangelizar. Evangelizar. É falar do amor de Deus. Muitas das vezes nós não conseguimos falar o que Deus fez em nossas vidas, ou o que Deus tem feito em nossas vidas. Se nós olharmos para nós mesmos, Deus tem feito grandes coisas em nossas vidas. Por isso temos que estar alegres, como diz a palavra de Deus. Mesmo diante que o que aconteceu no Brasil, no mundo, um caos, que é ver vocês todos demais, que isso é um caos, mas necessário. Tem salvado vida, tem ajudado muita gente, mas não é legal isso.
Então, o dever da igreja é saber que temos um trabalho a fazer. Então, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, está sobre a igreja. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e impor liberdade aos algemados. Se você for ver lá em Lucas, na referência que Jesus leu, aqui está dizendo, em vez de boas novas, evangelizar. Jesus ele veio evangelizar os cativos, põe liberdade aos algemados. Aonde estão os algemados? Nessas algemas que nós vimos o policial colocar no malfeitor, muitas das vezes coloca até nem quem merece, nem merecia algema, foi colocado, nem foi malfeitor, foi um descuido. Mas não é essa algema, é algo espiritual. Pessoas que vivem sem Cristo, pessoas que vivem sem a palavra, pessoas que acham que têm a Deus, imaginam que têm a Deus, mas nunca conheceram a Deus. Porque quando a pessoa conhece a Deus, ele se faz conhecido, o próprio Senhor Jesus Cristo em sua vida. O Espírito de Deus, quando entra no homem, quando entra no ser humano, há mudança. Há mudança. Eu estava acabando de preparar meu sermão de hoje, uma menina conversando, uma vizinha, uma adolescente conversando com minha esposa, e minha esposa falando para ela, você mudou muito. A pessoa muda quando o Espírito de Deus entra. E nós temos que permanecer a cada dia mudando. A nossa mudança tem que melhorar cada dia mais. Melhorarmos como servos do Senhor, melhorar como marido, esposa, filhos, filhas, irmão em Cristo, como vizinhos, para as pessoas poderem olhar para a gente, olhar para nossas vidas e ver essa mudança. Então Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, esse é o desejo dele para a igreja. Não deixar ninguém para trás e muito menos nós ficarmos para trás. Nós não podemos ficar para trás. No grande dia que virá na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que estar limpos de mão, puros de coração, sem entregar nossa alma à falsidade. Então, começar em nós, a começar em mim. O meu coração tem que estar quebrantado a cada dia. O nosso coração tem que estar quebrantado a cada dia diante desse Deus, para poder falar e viver. E se o Senhor voltar hoje, eu estou pronto? Estamos prontos hoje, se o Senhor voltar? Então nós temos que viver hoje como o último dia de nossas vidas, assim mesmo, porque o Senhor pode voltar amanhã, o Senhor pode voltar hoje, ninguém sabe o dia nem a hora, e para muitos ele volta, não como ele vai voltar, como a palavra de Deus diz, vai buscar a tua igreja, vai enviar os seus anjos ao quatro cantos da terra, e enviará os seus anjos para buscar os seus escolhidos. Os escolhidos, vai haver uma escolha. Muitos são chamados e poucos o escolhido. E falando de escolhido, diante do louvor, lembrando da palavra de Deus de Hebreus 10, 25, que fala, irmãos, para nós não deixar de congregar. É muito importante nós congregar. É muito importante estarmos aqui. 3 cultos semanais. Domingo pela manhã, domingo à noite e terça-feira, como ele anunciou. Então é necessário, quem puder, estar congregando para ouvir a palavra de Deus, mas principalmente para adorar a Deus. Como cantamos também, vim para adorar, vim para dizer que é Senhor. Nós temos um Senhor que é maior de todas as coisas. Nós temos um Senhor que é o Deus do impossível, é o Deus que continua fazendo o impossível. E as pessoas dizem, tem milagre na tua igreja? Claro que tem milagre. Olha o milagre aí, sentado aí, olha o milagre aqui. Nós somos um milagre de Deus, um milagre, estamos aqui. E vimos por amor, vimos com nossos próprios pés. Isso é um milagre, porque tem muitas pessoas que queriam estar aqui e não conseguem, porque estão com a vida amarradas, com os seus pés amarrados, sem vontade, sem desejo. Por isso nós temos que ser aquela pessoa que incentiva
a estar aqui. Quando a esposa falar que não está muito afim de vir, você vem, mas você chama, vamos lá assim mesmo, vamos assim mesmo. E quem esposa não vem ainda, ou esposo não vem, tem que dar um bom testemunho para que ela venha sentir desejo de estar. Poxa, essa mulher vai para a igreja numa alegria, briguei com ela, falei um montão de coisa, e essa mulher está indo para a igreja com essa alegria toda. É um modo de você evangelizar, ou vice-versa, pode ser também um marido. E vigiarmos para a pessoa ver, poxa, hoje é dia do culto, por que ele não foi na igreja? Ele vai na terça-feira, ele vai domingo. Então as pessoas têm que ver e olhar para a honra e glória de Deus, que nós amamos estar na presença de Deus, que nós se esforçamos para estar na presença de Deus, para até o vizinho ver isso. Ué, ele não está indo na igreja não, o que está acontecendo com eles aí? Eu vi ele ir para a igreja, não estou indo. E tem pessoas que torcem contra você não ir na igreja, até da família, que isso, até da família. Quando eu me converti, meu pai falou uma palavra para os meus irmãos perto de mim. O Zé Luiz vai levar vocês tudo para a igreja, quer levar vocês tudo para a igreja. É uma verdade isso que ele falou. Queria mesmo. Por isso, para a honra e glória, meu pai pôde se batizar também. Sabe, irmãos, nós temos que querer levar, trazer a pessoa para Cristo. Nós temos que se esforçar a trazer a nossa família para Cristo, os nossos vizinhos para Cristo, os nossos amigos para Cristo, aquele que se levanta contra o inimigo nós temos que trazer para Cristo. E isso não é fácil, mas temos que se esforçar, nós temos que fazer a nossa parte. A Bíblia fala do atalaia. O atalaia é aquele que anuncia boas novas. E quando se fala de boas novas, a Bíblia fala que conformosos são os pés daqueles que levam as boas novas. Muitas vezes falamos de tantas coisas que é até legal, conversamos, mas não falamos do amor de Cristo. Não falamos aqui, devemos falar da bondade de Deus, do cuidado que Deus tem tido com minha vida, com sua vida, com nossas vidas. Ele tem cuidado de nós, irmãos. Deus tem cuidado, Deus tem feito proezas em nossas vidas. Muitas vezes temos que ir em casa para orar para o enfermo, ou em hospitais, e chegar lá não é só orar, é pregar para que aquela pessoa se renda a Cristo. Quando vamos numa casa de alguém para orar para um enfermo, ou um hospital, quando a pessoa já é salva, já entregou a vida a Cristo, tem a convicção que o Senhor é na vida dela, nós que vamos orar, falar, vamos com mais paz, irmãos. Você vai com mais paz, você sai com mais paz, porque quando vamos no hospital e a pessoa está ali e já não fala, já não pode ouvir, é muito triste. É muito triste. Um familiar nosso, da minha família, foi assim, aconteceu isso. E eu pedi, ela no CTI, eu pedi a médica, falei, posso sacudir ela? Pode, fica à vontade. Ela deixou, eu queria tanto falar com ela, posso tentar acordar? Ela não vai acordar, você pode fazer, pode dar. E nada, isso é muito triste, isso é muito triste. Então, a oportunidade de falarmos, de dizer a verdade, é simplesmente dizer a verdade. Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é essa verdade? É Jesus Cristo. Nós temos que apresentar essa verdade às pessoas. Ele é a verdade. Na antiguidade, nós éramos conhecidos como o povo do caminho. Muito legal, o povo do caminho. Povo do caminho. Nós somos do caminho. Jesus é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele que dá vida, e vida é abundância. É vida eterna. O melhor de tudo é a vida eterna. Viver aqui na terra é bom, é maravilhoso, tudo muito bom. Mas o mais importante em minha vida, em sua vida, é a alma. É a vida eterna, viver com Ele. Viver em família é algo muito bom. Tem que ter uma casa, né, para você sair do trabalho para a tua casa, é muito bom. Algo maravilhoso. Mas saber que vai viver eternidade com Cristo é muito melhor do que isso. No versículo 2 diz assim:
apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram. O consolar todos os que choram. Muitas das vezes a pessoa não está nem chorando, até com ódio, com raiva de alguma coisa. E nós temos que ser aquele que vai lá e apazigua. Nós temos que ser aquele que vai lá e fala uma palavra de carinho. Olha, isso vai passar. Muda. Você muda o seu comportamento, mas eu mudo, eu continuo mudando, continuo fazendo a tua parte como serva do Senhor, continuo fazendo a parte como mulher de Deus, como homem de Deus. Porque às vezes, irmãos, as pessoas estão iradas, e se nós não vigiarmos, vamos ficar irados também, não podemos. A Bíblia fala, irei, mas não pequeis. Então nós temos que nos estar preparados para essas situações, para nós ser aquele que consola, nós ser aquele que abençoa, nós ser aquele que apazigua. Nós temos que estar atentos a essas coisas, para acalmar. Nós somos daquele que acalma. Ou vamos acalmar? Né? Vamos acalmar. Eu lembro que um jovem, no encontro de casais de uma igreja que fui convidado a ajudar, não era Nova Vida, era uma Assembleia de Deus de Mendes, e fomos ajudar, e no sábado à noite, eu estava ajudando na cozinha, o moço que era o cozinheiro-chefe ali, de outra igreja, também da Igreja Batista de São Gonçalo, ele teve que voltar para sua casa, e ele não sabe, José Luiz, você, primeiro eu conheci o cara, você vai fazer amanhã um almoço, você vai te dar receita, tu vai fazer isso, coisa que eu nunca fiz, você vai ter que fazer. Eu falei, cara, eu achei que ele está brincando. Chegou a noite, a luz é séria, aí eu comecei a escrever, ele falando, eu escrevendo. No dia que começou, o café da manhã foi uma benção. Na hora do almoço houve um burburinho lá no meio do povo, no meio da gente, quer fazer, faça assim. O cara me deixou com autoridade, e ali umas 14 ou 15 pessoas na cozinha. Aí Deus levantou um garoto, um jovem, que ele falou assim, irmãos, vamos orar, vamos dar as mãos e vamos orar. E aí naquela cozinha demos as mãos, o garoto levantou a voz de oração, abençoou nossas vidas e fluiu na paz de Deus. Tudo bem, irmãos, tem hora que tem que parar tudo, vamos orar. E se a pessoa quiser orar, vai, ora você mesmo, vai para o seu quarto, ora você, vai para a cozinha, vai para o quintal, não sei para onde, vai orar, que Deus vai ouvir. Se o seu coração, se o meu coração estiver quebrantado, nosso coração tem que estar quebrantado diante de Deus, porque se nós formos continuar, a pessoa não vai vir para a igreja, se for dia de culto, não vai querer vir mais. Se tiver no começo da caminhada, que vou lá na igreja, nada. Então, até no dia de culto, tem que vigiar mais, né? Tem que vigiar para ver se a pessoa vem. Vamos lá, amor, vamos na igreja, vamos adorar a Deus. Ah, não vou não, tá bom, depois outro dia você vai continuar com aquele carinho, convidando, incentivando a estar nos cultos, como o pastor falou, que ele tem pregado de manhã, um resumo que ele fez, eu estive nos 4 que ele fez no resumo, tudo muda. Ele falou muitas coisas que ele falou, mas quem ouviu, quem esteve aqui, viu que foi falado, outras coisas, ensinado, outras coisas, foi acrescentado. Deus sempre será assim, Ele sempre vai acrescentar em nossas vidas, para o seu louvor e para a nossa alegria. Versículo 3 diz assim, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa, em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, veste de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Em vez de coroa, em vez de cinza, óleo de alegria, irmãos. Óleo que desce sobre nossas vestes. Sabe, irmãos? Óleo de alegria. Esse é o desejo do nosso Deus para nossas vidas. É alegria na sua vida, alegria na sua casa, na minha casa. É paz em nossas vidas. É amor em nossas vidas. Deus é amor, irmãos. Deus é amor. Nós temos que permanecer no amor de Deus. Nosso Deus é um Deus piedoso. O nosso Deus é um Deus de compaixão. E nós temos que ser assim também. Temos que ter compaixão do nosso próximo. E isso é começar dentro da nossa casa.
Tem que ter piedade do cônjuge, tem que ter piedade do filho, do pai, da avó, do vô, do tio, até do cunhado, né? A pessoa falou, até do cunhado dá para ter piedade, irmãos. Do vizinho, que não é legal. O vizinho que às vezes perturba. Temos que ser pessoas que fazem a diferença. Então, nosso Deus, o nosso Senhor, Ele deseja óleo de alegria, em vez de espírito angustiado. É horrível. A pessoa quando está angustiada, é horrível, faz mal para a saúde, tá, irmãos? Não é só para o espírito, não. Faz mal para o corpo também, essas coisas fazem mal para o nosso corpo, faz mal para a nossa saúde, viver assim, isso é um veneno. É um veneno, vou ler novamente. E pôr sobre os que estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim que se chame carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória, para a glória de Deus, vivermos melhor. Ninguém sabe o dia nem a hora, ninguém sabe quanto mais vai viver nesta vida, ninguém sabe, não é porque ser velho ou ser jovem, ninguém sabe quanto temos de vida que nós temos, ninguém sabe, irmãos, só o Senhor sabe. Então temos que procurar a viver de forma agradável ao nosso Deus e fazer a vontade de Deus. Jesus, ele perguntou a Pedro, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? O Senhor sabe que eu te chamo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. Muitas pessoas pensam que é o trabalho só do pastor. Não, é de toda a igreja. É de todos nós. Há obras maiores que a Bíblia fala que faremos obras maiores, né? Aquele que Jesus fará obras maiores, é assim toda a igreja, mundialmente falando, né? Que tem o Espírito de Deus, fazer algo para Deus, fazer a vontade de Deus, anunciar as boas novas de salvação. Isso é mundial, tem que ser algo mundial, precisa ser mundial e precisa ser mais rápido possível. Apregoar um ano aceitável do Senhor, isso é algo urgente. Urgente, então não venhamos perder a oportunidade. Mateus 28, a pessoa está lá em casa, o pai e a mãe lá não quer saber de Jesus, o filho não quer saber de Jesus, a esposa não quer saber de Jesus e fica tudo por isso mesmo. Não pode ficar por isso mesmo não, irmão, não pode ficar por isso mesmo não, isso é sério. Se a tua família não quer saber de Jesus, não fica por isso mesmo não. Não deixa por isso mesmo não, irmãos. Preste atenção nessa palavra, não deixa por isso mesmo. Lute. Pastor Alvo foi pregar em Paracambi, já falei, eu vou repetir isso aqui. Pastor Alvo foi pregar em Paracambi no aniversário da igreja, eu em pé, trabalhando na igreja assim em pé. Eu não lembro que ele pregou. Ele só lembra que ele falou assim, irmãos, o que você está esperando? Ele gritou, irmão, o que você está esperando? E Deus falou comigo daquele grito, o que você está esperando, Zé Luiz, para jejuar para o seu pai? Sabe, irmãos, o que você está esperando para jejuar para sua família? Eu digo para vocês agora, para a libertação. Eu estou orando, estou descansando, glória a Deus, tem situação que é para jejuar e testemunhar, está testemunhando aquela situação diante de Deus e diante da família. Então tem situação que vai ser jejum e oração e conduta. Pastor, ele falou pela manhã sobre que o maior evangelismo é a conduta, o senhor falou isso pela manhã, que o maior evangelismo que podemos fazer é a nossa conduta cristã, o nosso crer, o nosso jeito de viver, o nosso jeito de andar, está me entendendo? De relacionar, é a conduta de um bom relacionamento. Nós temos que saber se relacionar como servos de Deus. Ele falou outras coisas que quem não veio vai ouvir depois, aí está aí para ouvir para essa semana. Vamos lá então, 28, versículo 18 e 20, que fala da grande comissão.
Diz assim, se todos acharam, Jesus aproximou-se e lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu vou ler o 17, que me soltou os olhos, versículo 17. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Aqui foi quando o Senhor aparece aos discípulos na Galileia. Me presta atenção. Quando ele apareceu aos discípulos na Galileia, alguns irmãos duvidaram. A promessa era que ele morreria e ressuscitaria no terceiro dia. Essa era a promessa. E ela se cumpriu. E todas as promessas escritas no livro sagrado têm se cumprido e vai se cumprir. Tem se cumprido e vai se cumprir. Ninguém nessa face da terra tem capacidade de chegar e falar, ó, isso aqui não se cumpriu. Ninguém nem vai ter. Nós temos que crer nisso, e viver isso, e falar isso, e anunciar isso. É por isso que é bom estar na igreja, para ouvir a palavra. É por isso que é bom ler a Bíblia. A Bíblia é para ser lida. Ela é para ser lida. É um alimento. Ela tem que ser como um alimento para a minha vida. Ela tem que ser como um alimento para nossas vidas. E é muito sério o que eu estou falando. É muito sério. A Bíblia não pode ser jogada, esquecida do meio da semana. Ela não pode. Ela não deve. Ela até pode, né? Mas é algo precioso para nossas vidas. É a Bíblia. É algo precioso para nossas vidas, é a palavra de Deus. E não podemos deixá-la de lado. Porque muitas vezes queremos um monte de coisa, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... Então já falou comigo várias vezes, através de um folheto que a pessoa me entrega na rua, que eu pego e leio, meu Deus. Sabe, que eu li. Então, por que tirar a Bíblia inteira? Então, nosso Senhor... Ele se aproximou e ele falou, dizendo, toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. A autoridade vem de Deus. E essa autoridade foi dada a nossas vidas também, para pregar o ano aceitável do Senhor, para pregar, para falar com autoridade às pessoas aqui na terra. Os anjos queriam fazer, mas deixou para mim e para você fazer algo tremendo, algo que Jesus mais amava fazer. Era pregoar, era falar, era dizer, era abençoar. Então ele fala, ide portanto, manda nós ir, vai, Zé Luiz, ide portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o Senhor manda aí, muda essa ordem para a igreja. Ela não foi endereçada, que muitos pensam que isso aqui foi endereçada aos discípulos que ele estava com ele. Não, isso aqui é endereçada à minha vida. Não foram só os primeiros discípulos que esteve com ele, que isso aqui foi endereçada, não foi endereçada a você e a mim. É para você, irmão, é para a minha vida. É para nossas vidas, é para mim fazer, é para você fazer. Ele não está pedindo, fala, ide, ele mandando, manda a gente ir, falar, anunciar. E é tão bom, irmãos, você está num lugar, aparece uma pessoa que, para honra e glória de Deus, você fez parte daquela salvação. É algo muito maravilhoso, irmãos. Eu não evangelizo, quando eu evangelizo, estou longe, eu falo de Jesus Cristo, indico a igreja mais próxima daquela pessoa, mas eu estou aqui há 24 anos na Nova Vida, então visto a camisa da igreja. Mas se eu pregar e a pessoa for para outra denominação, glória a Deus também, é a mesma coisa. Um planta, outro colhe, como Paulo diz.
Então, o nosso dever, o ID é para todos nós, o ID de Deus é para toda a igreja, a autoridade Deus deu toda a igreja, para pisar em serpente e escorpiões, e que nada, absolutamente nada, não nos causaria dano. Tem pessoas que estão se preparando para evangelizar, tem pessoas que têm medo de falar de Deus, isso eu estou falando é uma coisa muito séria, tem pessoa que tem medo. Ah, mas o inimigo vai se levantar contra nós. Meu Deus do céu, nenhuma arma forjada contra a igreja prosperará, contra a tua vida, a minha vida prosperará. Tem pessoa que está se preparando, já fui convidado para ir numa casa, ó Zé Luiz, pô, queria muito que você fosse comigo em tal lugar, assim, mas você se prepara. Eu vou me preparar, eu estou preparado, irmão, nós temos que estar preparados para sair daqui e ir em qualquer lugar. Falar do amor de Cristo, orar, se for necessário. Nós temos que estar preparados. É de graça, irmãos. E é de graça. De graça recebemos. De graça nós temos que dar. É de graça, irmãos. Nós somos salvos pela graça de Deus. Que não vem de nós, é dom de Deus. É dom de Deus. Todos os dons são de Deus. Pertencem a Deus. Então, a graça que nos alcançou, irmãos, fomos alcançados pela graça de Deus. Isso é algo tremendo para nossas vidas. As pessoas precisam ser alcançadas, a minha família precisa ser alcançada, a nossa família, meus amigos, as pessoas que eu cruzo na rua, precisam ser alcançadas pela graça de Deus, e que tem que falar sou eu e você. É você mesmo que tem que falar. Toma coragem e fala com amor e carinho, pede direção de Deus, pede sabedoria a Deus. Aquele que não tem, ele diz que ele dá. Não tem sabedoria, peça, que vai receber. Muitas pessoas, a Bíblia fala, peça e receberás, procure e acharás, bata e a porta se abrirá, não fala? Muitas pessoas é para todas as coisas, mas é mais para essas coisas espirituais, irmãos. Esse peça aí, você pode pedir um emprego, você pode pedir, precisa de um carro, é bom, um carro, uma casa própria, você pode pedir. Mas se cumprir, vai ser devido ao seu trabalho, ao seu esforço, à sua economia. Mas os dons de Deus, se você quiser ser usado, você pode pedir, Senhor, eu preciso de sabedoria. Eu preciso da unção para falar, da sua autoridade. Eu preciso ter mais amor pelo meu próximo, que é um mandamento do Senhor. Eu preciso. E só você e Deus sabe se você precisa ou não. Então, muitas vezes a pessoa está orando errado, está precisando pedir, Deus, eu preciso ter mais amor pelo meu próximo. Eu preciso ter mais amor pela minha família. Eu preciso ser mais compreensivo. Eu preciso ser mais certo. Que às vezes nós todos queremos consertar o outro, mas muitas vezes é nós que precisamos nos consertar primeiro, irmãos. Consertar, só se conserta, eu falei isso aqui, só se conserta aquele que está estragado, que não está legal, tá? Ou está dando problema. Você tem que ir lá consertar, ou chamar um técnico para consertar. Mas o nosso Deus, Ele é especialista em consertar, irmãos. O vaso quebrou, Ele vai e faz o vaso de novo. Se você está sem força para estar na casa de Deus, se você está sendo atacado pelo inimigo, tenha certeza que o Senhor quer te fazer de novo. Ele é poderoso para te fazer o que você era antes, ter aquele desejo de estar na igreja, ter o desejo de louvar, ter desejo de abençoar, ter desejo de fazer a obra de Deus. Passar uma salva, irmãos. Saudade passou a salva, sabe? De ficar ali na porta. A irmã pediu um envelope, de pegar um envelope para a irmã, isso para mim é um prazer. É um prazer, irmãos. E tem que ser para todos nós um prazer, que já foi na sua vida de tocar um instrumento, de vir louvar, de vir bendizer, vir glorificar, de ajudar a tomar conta das crianças. Você tem que pedir isso a Deus, Deus, eu quero ter esse amor novamente por tua obra, renova em mim esse desejo, me dê sabedoria, Deus me dê paciência.
Aí você bater e pedir, eu duvido se Deus não vai te dar se você pedir com o coração quebrantado, eu duvido. Porque Deus não mente, Ele não é homem para que mente, nem filho de homem para que minta, Ele não mente. Então é nós mesmos que temos que pedir essas coisas espirituais. Eu posso pedir para você? Posso, mas tem coisas que é você que tem que pedir, que é você que sabe, é eu que sei. Se eu não estou conseguindo, eu posso vir nele, pastor, só olha na situação para mim, porque eu não estou conseguindo, estou impaciente, estou nervoso. Deus me livre disso, Deus livre. Mas tem situação, irmão, se você não está aguentando segurar, aí o pastor vai orar, e se ele vê que o negócio está estranho, fala, minha filha, você põe um filho, você procura lá um médico, que o seu caso é medicina. Tem casos que é medicina, irmão, mas na maioria das vezes é aqui com oração. É você querer mudar, é eu querer mudar. E nós precisamos mudar para melhor, nos aperfeiçoar a nossa vida. No versículo 20 diz assim, ensinando os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Me dê sua atenção, por favor. Olha que coisa, Jesus ele sempre ensinava. Jesus Cristo, sempre que ele parava no meio do povo, ele parava para ensinar. Ele ensinava o modo de vida. Um dos maiores ensinamentos que eu tenho, que eu vejo na Bíblia, é o Sermão do Monte. Né? O Sermão do Monte, ele... Mas aqui ele fala, ensinando-os o aguardar. Então nós temos que aprender a ouvir a palavra de Deus e guardar ela em nossos corações, para não pecar contra Deus e não pecar contra os irmãos. Nós temos que guardar, irmãos, essas coisas. Guardar com muito amor, com muito carinho. Então como é que eu vou ensinar se eu não tenho? Como é que eu vou guardar se eu não tenho? Eu tenho que pedir a Deus. Você vai ensinar o que você não aprendeu? Você vai guardar o que você não tem, você tem que aprender. Então você vai aprender estudando a Bíblia, ouvindo a palavra de Deus, nós, no caso nós todos, e aguardar todas essas coisas, irmãos. Apóstolo Paulo, talvez você fique pensando, pô, vou evangelizar aquele meu cunhado, aquela parente, meu marido que não casca grossa, não quer nada com Jesus, aquela pessoa que você pode ter pensado aí, né? Que você vai ter que falar, que você vai ter que anunciar, que você vai ter, não, se você desejar, no caso, é o dever nosso. Aí se lembra do apóstolo Paulo. Quem era o apóstolo Paulo? Ele é um camarada que não gostava de prender os irmãos, bater nos irmãos, matar os irmãos. É o prazer dele, é o trabalho dele. Era perseguir. Então você tem pensado, a pessoa me persegue no trabalho, como é que eu vou falar, como é que eu vou orar, me persegue na minha casa, e se você vivesse, se o apóstolo Paulo voltasse aí, estivesse do teu lado aí, querendo matar a gente aí, e Jesus vai lá e manda você orar por ele, como fez com o servo dele, Ananias, e como é que seria? Ananias na hora ali falou, poxa Senhor, vou orar para esse camarada é ruim para caramba, ele matou muitos nossos irmãos, ele persegue a igreja, ele é ruim, ele é mau. Ele vai ser uma ferramenta de muita importância na minha vida. Importa ele saber o que é sofrer pelo Evangelho. Sabe, irmãos, pior do que o apóstolo Paulo, eu acho que nós não temos aqui na terra não, a maldade que ele fez com a igreja. E na hora que Estevão estava sendo apedrejado, diácono Estevão que ele citou, estava sendo apedrejado, ele pediu a Deus que não culpasse, não imputasse pecado àquelas pessoas. Na hora da morte, olha bem, sendo apedrejado, diácono Estevão pede a Deus, olha para o céu e pede ao Senhor, não impute pecados a ele. Sabe quem estava lá? Sabe quem que estava lá? Apóstolo Paulo estava lá. Vendo o irmão sendo apedrejado, o irmão que não fazia mal a ninguém, o irmão que era uma bênção na mão de Deus, mas ele naquele momento, ele com o coração voltado para Cristo, cheio do Espírito Santo de Deus, é o que eu preciso estar, irmãos, é que a igreja precisa estar cheia do Espírito Santo de Deus, porque só cheio do Espírito Santo de Deus, a pessoa sendo apedrejada, sem culpa, sem erro, por não ter feito nada de errado, ele olhar para os céus e falou,
falar: Pai, não impute pecado a essa gente. Sabe o que ele falou? Porque ele ouviu Jesus falar a mesma coisa: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. O maior exemplo da Bíblia é Jesus, não é Pedro, não é Estevão, não é Paulo. Só o maior exemplo é Jesus, é a cruz. O maior exemplo é a cruz. E não só a cruz, a ida para a cruz, o momento da prisão dele, da traição, das mentiras que falaram contra Jesus. Eles pagaram pessoas para testemunhar contra Jesus, pessoas que o conheciam, e as pessoas que o prenderam, ele falou: eu não estava com vocês na sinagoga o tempo todo? Aquelas pessoas religiosas que prenderam ele, que mandaram matar ele, covardia, maldade. Mas ele falou: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo, eles não sabem o que fazem. Muitas pessoas, irmão, da nossa família, dos nossos relacionamentos, não sabem o que fazem. O nosso dever é orar, nosso dever é abençoar, o nosso dever é perdoar. Dever, estou falando de dever mesmo, não é vou pensar não. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá de beber. É o que a Bíblia fala, é o que a Bíblia manda. E estamos falando aqui de inimigo, que dirá família, que dirá pessoas que não se levantam como inimigo. E às vezes nós ficamos nervosos, queremos abandonar essas pessoas, não queremos que venham para a igreja com a gente, não quer que ela seja salva, que haja mudança na casa. Tão bom que todos os vizinhos fossem crentes, né? Imagina toda Laje Paracambi, tudo servo do Senhor, meu Deus do céu, não precisava nem deixar para o carro ali aberto, que ninguém ia roubar, que o crente não rouba, amém? A casa podia vir para a igreja, deixar tudo aberto, janela aberta para entrar um ar aí, né? Tudo aberto a casa, não precisa fazer muro alto, cercas, nada disso. Precisa que todo mundo é servo do Senhor, todo mundo é santo. Podia deixar as crianças brincar na rua normal? Não é isso, irmãos? Então é algo que nós temos que pensar. Quem dera se todos meus amigos fossem cristãos, quem dera que todos meus amigos se convertessem, e todos que eu tenho a oportunidade de falar para eles, eu falo. Sermos atalaia é falar para os amigos da bondade de Jesus, que Jesus muda. A pessoa já viu na tua vida? Já, mas ele muda a história das famílias. Ele sempre levanta um na família, para levantar aquela família toda. Ele levanta alguém, e esse alguém somos nós. Vamos falar, vamos anunciar. Ô mãe, vamos para a igreja, mãe, vamos voltar, vamos para outra igreja então. Não está assistindo bem aqui? Vamos para outra igreja. Isso é uma sério, irmãos, é muito sério. Muito sério. Temos que servir o Senhor com alegria. Com alegria. Temos que estar na casa de Deus, bendizendo ao Senhor, e então ensinando-nos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Se eu quisesse falar, ou tivesse tempo para falar, eu ia falar, o pastor ia falar, todo mundo devia falar. O que o Senhor tem ordenado é muita coisa que o Senhor ordenou para a igreja. É muita ordem que Jesus deixou para a igreja. Então, todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aqui ele ordenou a grande comissão para evangelizar. Mas quantas coisas ele mandou de fazer? Então, todos os dias, ele está aqui presente em nossa vida. Onde houver um, dois ou três reunidos em meu nome, eu se faço presente no vosso meio. E aqui uma promessa dele estar todos os dias até a consumação do século. Nós temos o Espírito Santo de Deus, estamos com Deus, estamos em Deus, estamos vivendo diante de Deus. Josué, diante da situação que o povo queria adorar outros ídolos, outras cores, fazer outras coisas, achando que a igreja não era legal, que ali não era legal, o povo de Deus não estava legal, ele falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É decidido. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não falou: Josué, eu sirvo ao Senhor. Ele não falou isso.
Ele falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos que pensar nisso, pensar em nossa casa como um todo, Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É incrível, né? Se alguém te perguntar, irmão, o que eu posso fazer para ser salvo? O que eu posso fazer para me ser salvo? Então vamos lá ver o que podemos fazer para ser salvo. Se alguém te perguntar, tu vai ter já logo a tua arma logo. Atos, que Jesus ele combatia com a palavra de Deus. Quando o diabo tentou Jesus no monte, o diabo veio com a palavra, irmãos. O diabo não veio tacando varada em Jesus, tacando pedra em Jesus, não. Ele se aproximou de Jesus e usou a Bíblia. É por isso que nós temos que conhecer a Bíblia. O diabo veio para na tentação de Jesus, naquele monte, ele usou a palavra de Deus, mandando o Senhor que estava jejuando, transformar pedra em pão. Olha só como é que ele é sagaz. Estava fazendo jejum, Jesus ali como homem, falou também na escola dominical hoje, como homem Deus, ele como homem jejuando, com certeza que jejua vários dias, era vários dias já, tem fome, o que ele faz? Manda, que essas pedras transformem em pão, meu Deus do céu, não está jejuando, olha que tentação. Aí sabe qual foi a resposta, irmãos? Essa aqui, ó. Nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aqui a resposta. Nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A igreja tem que estar preparada para responder. Nós, como igreja, temos que estar preparados. Então, o que fazer? Se perguntar, como posso ser salvo? Eu quero ser salvo. Né? Alguém pode chegar aí e fazer essa pergunta. Então, Atos 16, 30. Trinta, 31. Desculpa, até o 32, vamos até o 32. Todos acharam? Atos 16, 30, 32. Diz assim. Isso aqui foi falado também. Irmão, rapidinho, deixa eu ler uma coisa com vocês. Eu usei muitas pregações dele para concluir meu sermão. Por isso que é bom estar na igreja. Você está prestando atenção aí? Eu usei muitas coisas que foi falado pelo pastor para me fazer meu sermão. Ele falou, eu vou só anotando, né? Vai encaixar isso aqui, vai encaixar ali. Então ele falou. Diz assim, depois trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhes, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. E me dê sua atenção, aqui foi a conversão do carcereiro. A conversão do carcereiro. Então, havia ali, o irmão numa prisão, foi açoitado, foi escorraçado também sem motivo algum. O motivo era Jesus Cristo, o motivo era pregar o evangelho de Jesus Cristo. E aqui Paulo está pagando um pouquinho que Jesus falou que ele precisava, né? Quando ele mandou o servo dele orar, quando ele estava cego no caminho, que caiu no caminho cego, que ele precisava passar por algumas coisas, ele estava aqui sendo apedrejado, ele e o irmão, eles cantavam louvores e oravam ao Senhor, bendiziam o Senhor, e as cadeias se quebraram. A cadeia se desfez. Lembra que nós vimos Isaías 61, que as cadeias precisam ser quebradas? Então, o carcereiro vendo aquilo ali, ele se assustou. Poxa, eles não fizeram nada, estão cantando, estão orando, e tudo isso aconteceu, vê que nem terremoto acontece isso tudo. Eu quero ser salvo. O que fazer para me ser salvo? Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Não podemos esquecer da nossa casa, irmãos. Não podemos esquecer da nossa casa. Eu acho um trabalho lindo do Desperta Débora, orou para o seu filho hoje. O pai e a mãe que não orar para o filho todo dia está com um problema grave, o cristão, me desculpa. O pai e mãe que tem um filho cristão, desculpa, o pai e a mãe que não ora pelo seu filho todos os dias está com problema, tem que orar todo dia. É como o pão nosso cada dia. Sabe, irmãos? É todo dia. E eu acho que o filho também, adulto, deve orar para os seus pais também, né?
Ulisses está aí, Ulisses, ora por mim, Ulisses. Meu filho do meio está aí, que ora por mim, meu filho. Então, assim tem que ser, assim vai o Evangelho. Assim é o Evangelho. Então, os servos do Senhor, ele precisa pregar para o outro ser salvo. Alguém começa orando, aí a pessoa vai... Irmãos, você acha que é fácil a conversão de alguém, irmãos? Foi fácil vir para cá. Um dia o Senhor falou com você, um dia o Senhor falou comigo. E é algo muito lindo quando a pessoa encontra Cristo, quando o Espírito Santo entra na pessoa, é algo maravilhoso demais, irmãos. É algo maravilhoso demais. Isso agrada aos olhos de Deus. O Senhor se alegra quando alguém se converte dos seus maus caminhos. Se alegra o coração de Deus. Para mim terminar, Apocalipse 7. Do versículo 9 ao versículo 12. Aqui é a visão dos glorificados. Diz assim: depois dessas coisas vi, e as grande multidão, que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono, e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciões e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e o adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força seja ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, é algo que nós temos que esperar, irmãos. Nós temos que almejar a volta do Senhor. Nós temos que querer que Ele volte, irmãos. Querer que o Senhor volte. Que Ele diz: sim, sim. Eu estou com neta para nascer. Bom, eu tenho que esperar a volta do Senhor. Eu tenho neta neném, neto neném, mas eu tenho que esperar a volta do Senhor. Com alegria. Com alegria. Então, João viu grande multidão, são os salvos das nações, irmãos, que vai viver com Cristo, como cantamos, viver com Cristo. Pessoas foram curadas em Gileade, onde há bálsamo em Gileade, onde há cura em Gileade. Aqui, olha, é o lugar da cura. Aqui é o lugar da libertação. Aqui é o lugar da salvação, irmãos. Esforce para estar aqui. É muito bom estar na casa do Senhor. Os irmãos quis fazer a tenda, né, pastor? Os irmãos, eu também, os irmãos, eu compreendo ali que os irmãos estavam tão felizes, que Jesus, quando foi glorificado diante do servo de Deus, Senhor, quer que façamos tenda para Elias, para o Senhor, sabe, na presença de Deus, na plenitude de alegria. É só na presença de Deus que possamos ter essa plenitude de alegria, irmãos. É buscar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, e querer agradar a Deus. A Bíblia fala, quando fala de agradar, ela fala assim, que nós devemos ser pessoas agradáveis. Devemos ser pessoas agradáveis. Se a pessoa tem que ser pessoa agradável. E que, se possível, sejamos agradáveis a todos os homens. Que dirá agradar a Deus? Se eu tenho que agradar meu irmão, se eu tenho que ser agradáveis a vocês a mim, que dirá agradar a Deus? Tem que ser pessoa que agrada o coração de Deus, que Deus se alegra. Olha, o Zé Luiz fugiu da aparência do mal. A irmã fugiu da aparência do mal. É fugir para as pessoas verem em nossas vidas Cristo, ver que nós temos a palavra, irmãos,
Nós temos a palavra de Deus e temos o Espírito de Deus, que possamos guardar em nossos corações para não pecar contra o Senhor e não pecar contra Deus. Obrigado pela oportunidade, pastor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, não apenas a questão, né, da necessidade por causa da voz, mas eu também, como pastor, preciso de ouvir a palavra e receber essa palavra de importância. E talvez você esteja aqui hoje falando das boas novas. Sim, nós precisamos ouvir acerca das boas novas, e hoje uma mensagem para a igreja, para que a igreja entenda a importância, porque como ouvirão se não há quem pregue? É preciso que a gente fale disso. E eu falando sobre essa importância de anunciar aos quebrantados, aos feridos, aos cativos. Hoje pela manhã os irmãos, né, alguns irmãos saíram para evangelizar, né? Acho que a irmã Marisa estava, né? Estava lá na visita, lá da casa, lá também. Desculpe, irmã, eu vou fazer uma pergunta aqui a senhora, que às vezes o pessoal fala assim, não, é meio indelicado perguntar a mulher a idade. Isso daí é para aquelas, né, que tem 30 e não quer passar dos 39, não quer chegar aos 40, que faz depois que entra nos entra, né? Mas depois que a gente vai ganhando uma certa experiência, né, a gente fala com prazer, não, eu tenho X, eu tenho, né? A irmã se importaria de falar qual é a sua idade? 70? 72. A irmã estava hoje junto do grupo que saiu para evangelizar. A Tayane estava me relatando. Saíram depois do culto e vão estar fazendo isso todo segundo e quarto domingo. É isso, Tayane? Segundo e quarto domingo. 2 almas se renderam a Cristo. Foram numa casa, visitaram, as pessoas ouviram. Como ouvirão se não há quem pregue? É para você e para mim mesmo isso, amados irmãos. Todos, a irmã tem 72 anos, acabou o culto de manhã, pastor falou para caramba, quase 1 hora de pregação, saiu daqui para fazer a obra de Deus, dever de todos nós. O saudoso bispo Roberto dizia, a igreja não era para ter um departamento de evangelismo, como nós temos um grupo de evangelismo, nós temos aqui o Ide e Pregai, mas a igreja não era para ter um departamento de evangelismo, porque o dever de evangelizar é de todos. A grande comissão, que leu aqui Mateus 28, também tem Marcos, né? É para todos, ide e pregai o evangelho. Então o que eu e você hoje estamos ouvindo é exatamente responsabilidade minha e sua, como ele falou com muita propriedade, o dever de sair e evangelizar. Todos, inclusive vocês jovens que estão aqui. Deus usa e tem poder para nos usar, independente das circunstâncias, né? Zé Luiz falou assim, e se de repente alguém ficar lá endemoniado? Amados, o Senhor nos revestiu de autoridade e poder. Eu lembro de uma ocasião, e falando de juventude, eu louvo a Deus porque tive oportunidade de vivenciar isso na minha vida. Eu lembro, estávamos para fazer um trabalho evangelístico, não sei se o André vai lembrar, e nós fizemos uma peça, a peça das mãos vazias, né? Então o Judy fazia lá aquele personagem e tal, e a gente ia fazer uma apresentação dessa peça ali do lado do Rodrigues Alves, ele funcionava, né, o pré-escolar, e nós ficamos guardando esse material, a peça ia ser no sábado, né? A gente fez o evangelismo, convidando, ia ser no sábado, a gente abria ali aquele portão e estaríamos falando. Aí eu estava ali, junto com eu e mais 2 irmãos, éramos jovens, eu devia ter uns 17 anos, outro irmão tinha 18, outro acho que tinha 20, 3 jovens. Aí a gente ficou tomando conta do lugar. No outro dia seria o evangelismo, mas a gente tinha que ficar lá porque tinha equipamento de som, aquelas coisas todas. De repente, era 00:30 e pouca, chega uma senhora batendo naquele portão, por favor, me socorre, meu filho está endemoniado. Nós fomos lá para a barreira, para o morro, tinha uma avenida, todas as pessoas assim, avenida de casa, né? Várias casas, e tinha assim, um corredor, vários ali, tudo assim olhando, o que vai acontecer? O que esses 3 jovens vão fazer? Não era Pedro, Tiago e João, não. Né? Estava eu, o irmão Aldimar e o irmão do André, João Marco. Estávamos lá, aqueles 3 jovens. E aí uma galera, tipo na arquibancada, e agora? E aí?
que vai acontecer? Um jovem violento saía socando todo mundo, pai, mãe, ninguém segurava, tinha uns camaradas fortes, o cara uivava para um lado, uivava para o outro, subia na parede, subia para tudo quanto é lado, violento, e aí chega lá aqueles 3 jovens. Mas nós estávamos ali pelo Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus está conosco, amados irmãos, o Senhor nos dá autoridade para repreender todo o mal. E aquela plateia que estava ali naquela expectativa, né, tiveram que ver o que é o poder de Deus. Por isso Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a transformação. E para a glória de Deus, aquele jovem foi liberto, aquele rapaz violento foram libertos. E estavam lá 3 jovens. Deus, ele usa jovens, adolescentes, usa um grupo que sai, uma irmã de 72 anos, porque como a palavra de Deus diz, o justo florescerá e ainda na sua velhice dará fruto. É tempo de nós anunciarmos, pessoas estão morrendo e indo para o inferno. E esse dever de anunciar, como o irmão pregou, não é de anjo, é meu e o seu. Eu sei que com essa questão de pandemia, nós temos tido um grupo, muitos hoje que vieram de manhã retornaram à noite, outros não. Então, se tivesse aqui, teria até cheio, preenchido todos esses bancos. Mas nós precisamos voltar a convidar pessoas para que esses bancos sejam preenchidos, para que, como no dia aqui 31, a gente pegue cadeira lá embaixo e traga para que pessoas possam sentar e receber a palavra. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Então eu estou dando aqui esse testemunho, porque hoje esses irmãos saíram para evangelizar, e 2 almas se entregaram, e nós estamos aguardando. Se não veio hoje, vai vir na terça-feira, né, Té? E vamos continuar visitando, fazendo esse trabalho. Então essa palavra de hoje é para mim e para você, quanto igreja. Esse é o nosso dever, de anunciar para o vizinho, anunciar na escola, anunciar na universidade, anunciar no trabalho. Então, se hoje eu e você viemos aqui, é porque Deus está nos comissionando. Deus está nos chamando para que haja um conserto em nós, porque se nós estamos feridos, Ele faz a ferida e sarará. E uma vez que nós recebemos essa unção, porque a mesma unção que estava sobre Jesus, quando Ele disse, Ele me ungiu para pregar as boas novas, essa unção continua. É para que eu e você possamos dar continuidade a essa unção. Só para concluir, o versículo 4, o irmão parou no versículo 3. Ao versículo 4, lá de Isaías 61, diz assim, edificarão os lugares antigamente assolados. Quem edificarão? A igreja. A igreja que vai ter essa unção, que vai passar a edificar os lugares assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Em toda época, que se passou, em todos os séculos e séculos, seja na década de lá atrás, nos primeiros séculos, seja no século XIX, no século XX, que foi anterior ao nosso, século agora 21, de geração em geração, a igreja é responsável para edificar e fazer com que esse povo que está arruinado, olha quanta gente está aí arruinada, olha quantas pessoas estão aí cativas, olha quantas pessoas estão na prostituição, olha quantas pessoas estão no meio do vício, da droga, do álcool. Quem edificarão? Quem vai ser responsável para restaurar esse povo? É você, meu irmão, sou eu, é a igreja. Então, aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, porque Ele nos ungiu para pregar boas novas de salvação. Que Deus nos abençoe, né? Obrigado pela sua palavra. O Espírito do Senhor está presente para consolar. Vamos ficar de pé? É Deus com a gente, exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente, exalando vidas, forças para caminhar. O que Ele fez? Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar
o ano aceitável do Senhor. Aleluia! De que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Mais uma vez o Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Que maravilha, Jesus! Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, a restaurar os corpos. Tem gente ferida aí, precisando de você. Anuncie no aceitável do Senhor, fim de que se chamem, a fim de que eu e você, a fim de que se chamem carvalho de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, eu e você, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Oh, glória a Deus, aleluia! Oh, aviva a tua igreja, aviva o teu povo, desperta-nos para pregar as boas novas da salvação. Aleluia! Seja sobre nós essa palavra, uma palavra de despertamento, uma palavra de convocação aos eleitos, para que sejam chamados para edificar, para restaurar os que estão perdidos, os cativos e oprimidos, mas para que vidas sejam restauradas. Eu e você precisamos ser restaurados. Que o Senhor te restaure nessa noite, que o Senhor te visite nessa noite, que seja renovada essa aliança com Deus essa noite, para que você seja esse instrumento de bênção, porque a unção tem que continuar, e a unção vai continuar através da minha e da sua vida, da igreja do Senhor, cujo próprio Deus disse: vós sois a luz do mundo, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, conduta, comportamento, testemunho, assim vejam as suas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Abençoa a tua igreja, abençoe o teu povo, continue falando em nosso coração, e que todos sejam chamados e comissionados para essa obra, sejam os jovens, sejam os velhos, todos são santos, são de Deus, e é a igreja do Senhor. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, pela tua palavra. Obrigado, Deus, pela vida do teu servo, o diácono Zé Luiz, pela palavra que ele trouxe para nós, de despertamento para a igreja, a fim de anunciarmos, ó Deus, o ano aceitável do Senhor. Obrigado pelas vidas que se renderam hoje, que foram visitadas na sua casa e ali se entregaram a Cristo, e em breve estaremos recebendo essa família para poder acolher, amá-la, para que eles também possam ser instrumento no meio da sua circunvizinhança e continuar pregando a palavra do Senhor. Pai amado, eu oro por aqueles irmãos que ainda se encontram enfermos, eu oro por aqueles que precisam, ó Deus, de restauração. Ó Deus, eu oro pela vida da Marli, Senhor Deus, em função da questão do seu braço, toma nas suas mãos a vida da tua serva. Obrigado, ó Deus, pelo livramento que tu proporcionastes ao pai da Renata, Senhor Deus. Obrigado também pelo livramento que fez na vida de Cíntia, filha da irmã Luciene. Obrigado, Senhor, porque tu agiu com poder e graça, dando a oportunidade deles serem, ó Pai,
preservado de um mal maior. E assim, ó Deus, tu tem guardado cada vida, e eu entrego nas suas mãos a vida do nosso bispo Primaz. Seja com ele, Senhor Deus, nesse processo da cura desse câncer. Deus, eu entrego nas suas mãos, ó Pai, a vida também da sua esposa Marta. Eu entrego diante de ti o Felipe, esposo da Elaine. Senhor Deus, toma nas suas mãos, que também, né, vai labutando nesse processo na cura do câncer. Que o Senhor, na tua graça e misericórdia, visite com o seu poder ali a vida do seu servo, curando e libertando de todo mal. É a oração que eu faço pelos enfermos, por aqueles que estão hospitalizados, por aqueles que estão no leito, por aqueles que precisam de um milagre da restauração. Que o Senhor restaure com o seu poder. Pai amado, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por estar aqui na sua casa. Cada minuto que passamos aqui neste lugar é um investimento na nossa vida espiritual, e eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor proporcionou à nossa vida neste domingo, seja pela manhã na escola dominical, seja agora. Ó Deus, saímos daqui convictos de uma missão. O Senhor está nos chamando para um propósito. Que o Senhor edifique e abençoe os seus servos. Leva-nos agora debaixo das suas santas e poderosas mãos, conduzindo aos nossos lares, protegidos, guardados, tendo um bom restante de noite e uma semana frutífera, proveitosa, tendo a oportunidade de vir na oração, que possamos estar aqui, tendo a oportunidade de falar para o vizinho, que possamos falar, tendo a oportunidade, como Lídia fez, abrindo as portas da sua casa para a pregação do Evangelho. Que assim seja, Senhor, que possamos ser instrumento nas suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos. Amém e amém. Tenha uma boa noite, vá em paz, que Deus te abençoe rica e abundantemente.